No vídeo de hoje vamos apresentar detalhes deste carrinho de brinquedo. Na verdade parece realmente um carrinho de brinquedo. Eu estou falando do Smart Fortwo 2009, um carro com peculiaridades incríveis e muita curiosidade. Vamos iniciar falando aqui da lateral. Você deve estar olhando para o carro e falando, mas espera aí, esse carro é aqueles que eu alugo no shopping para brincar? Até parece, né? Aquele que você controla com o controle remoto com seus filhos. É um carro realmente bem pequeno, você olhando para o lado de fora chama a atenção. Afinal é um carro que vendeu pouco no Brasil, infelizmente, e não é tão visto como os demais carros que a gente costuma ver hoje pelas ruas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, este carro vai surpreender você e se você tinha uma posição um pouco negativa em relação a ele, você vai mudar. Esse é um carro que possui 2,70 m, então realmente é um carro bem pequeno. Temos pneus rodas 15, tanto na frente como atrás. Aqui atrás nós temos o pneu 185/60 15, né, como eu disse, e na frente 185/65 15. E o legal que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês é que é um carro pequeno, mas ele é um carro bastante largo, que vai proporcionar uma estabilidade muito legal. E uma outra curiosidade é o tamanho da porta. Então você pode visualizar que basicamente, vamos jogar 70%, 80% do tamanho do carro é a porta. E ao abrir você vê que ela tem um espaço muito grande para você entrar. Então isso vai facilitar bastante você entrar e sair do veículo. E dentro vai te surpreender bastante o espaço que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora falando da frente aqui do Smart Fortwo, é um carro bem legal, como eu falo, bem peculiar. Ele tem algumas coisas muito diferentes que eu quero mostrar para vocês. Antes de mais nada, eu acho que é um carro bem bonito. Como eu disse para vocês, ele tem uma largura no carro diferente pela proposta do carro. A gente está falando de um carro pequeno, né? Um carro bem pequeno, de 2,70 m, mas você percebe que a largura dele é bem robusta pelo tamanho do carro, justamente para proporcionar uma segurança, que eu também vou falar daqui a pouco, todos os sistemas de segurança desse carro. Ponto negativo desse carro é a altura do solo. A gente tem uma altura aqui mais ou menos de 14 a 15 centímetros. Em determinadas situações isso vai influenciar muito você subir numa rampa de prédio, por exemplo, ou passar numa lombada. Então tem que ter muito cuidado para não bater a frente. E vamos falar agora do motor. Na verdade o motor não é aqui. Pegadinha do malandro. Aqui na frente não há um motor e o que é mais interessante e peculiar é como você tem acesso a essa parte que seria o motor. Ele possui aqui, ó, velcro, estão vendo bem? São velcros e você consegue tirar toda a frente dele. E aqui na frente você só tem os líquidos, né, de arrefecimento, de limpador do para-brisa. Então basicamente é só isso que possui no carro. O restante está lá atrás, no motor, que é isso que faz o carro ser muito divertido. Afinal, carro tração traseira é demais, né? Agora falando aqui da traseira do Smart, é uma das partes mais engraçadas e divertidas. Realmente pela questão primeiro do motor, né? Que eu disse para vocês que o motor aqui atrás, que eu já vou mostrar. Mas antes aqui a gente tem o porta-malas do carro que tem acesso no controle elétrico. Através dele ele vai fazer um barulhinho aqui peculiar. Você levanta essa parte e tem acesso a dois botõezinhos aqui laterais. Para abrir ele tem dois botões laterais que você aperta, você levanta a parte de vidro e consegue abaixar aqui o porta-malas. O ponto negativo é justamente isso, a dificuldade de você abrir. Você com a mão, por exemplo, com compras, né? Você vai ter uma dificuldade sozinho de abrir esse porta-malas, que eu acho que é um ponto bem negativo nesse quesito. Mas surpreende realmente o tamanho dele. Porque a gente tem um carro bem pequeno, mas para duas pessoas, que é a proposta desse carro, afinal o próprio nome do carro é inteligente para dois, né? Que significa Smart Fortwo. Então realmente a proposta é para duas pessoas. Então para você viajar, por exemplo, você, sua esposa, ou uma namorada ou namorado, é tranquilo, aqui você consegue colocar uma mala, né? E até como eu falei, surpreende. Nessa versão aqui 1.0, de 3 cilindros, ele possui, como ele tem o teto panorâmico, ele tem um porta-mala um pouco maior. Nessa opção aqui, ele tem 220 litros. E são 220 litros bem acabados. Ele tem algumas partes só que parece o plástico, alguma coisa assim, mas em geral ele é bem acabado. Ele tem um espaço suficiente, como eu disse, para colocar alguma mala.
Agora, infelizmente, você não vai conseguir jogar o seu cunhado nesse carro, porque se você for jogar seu cunhado aqui, com certeza as pernas e os braços vão ficar para o lado de fora e aí vai te dar problema. Outra coisa bem legal que vem nesse carro é a capinha com a marca do carro, que eu vou mostrar para vocês como que ele fica com a capa. Então muito legal porque se você tem uma garagem para 2 carros e talvez o seu Smart fique durante a semana toda, você não seria o carro que você utiliza todo dia, você pode deixar ele lá no fundinho da garagem, coberto com a capa, que ele vai ficar protegido, é muito legal. Relação ao motor, nós temos aqui um motor de 3 cilindros, muito competente, muito completo, 1.0 turbo. E eu vou falar para vocês, o carro pesa apenas 750 quilos, então você tem uma proposta muito legal do motor, lembrando que o motor, fabricação, tanto o motor como o câmbio, fabricação da Mercedes-Benz, então você sabe que é um carro que vai ser muito confiável. Nós estamos falando então de um carro com potência de 84 cavalos, 12,2 kg de torque, 0 a 100 em 10,9 segundos. E tem uma velocidade máxima de 145 km por hora. Dentro aqui do Smart Fortwo é bem legal, bem engraçado, tem bastante coisas divertidas. Vou falar para vocês os detalhes. Mas o que realmente chama a atenção e que realmente surpreende é o espaço interno. Quem olha de fora, como eu disse para vocês, parece um carro pequeno, e realmente é um carro pequeno, né? Mas dentro eu vou falar para vocês, ele tem uma proposta muito legal e muito confortável. Eu tenho 1,89, eu estou bem ajustado aqui no banco, eu tenho aqui ainda uns 3 ou 4 centímetros aqui na cabeça para encostar no teto, então muito bem confortável. Os bancos também são espetaculares, ele tem um tecido voltado assim para o veludo ou algo similar, mas é bem bacana. A proposta do banco todo é uma proposta de um banco esportivo, então ele é naquele formato tipo concha, que envolve desde a parte que você encosta até o apoio de cabeça, então muito bonito. E a proposta de 2 cores que você tem aqui dentro do carro também é muito legal. Essa tonalidade do mais claro para o mais escuro chama muito atenção também. E outra coisa que chama bastante atenção é a questão da empunhadura aqui do volante. Ela tem uma empunhadura muito boa, então você tem uma firmeza muito legal para poder dirigir. O desenho do volante é um desenho bem bonito. E atrás aqui dos volantes a gente tem as aletas, as famosas borboletas que você consegue utilizar as trocas manuais, tanto no câmbio como aqui, que eu vou falar daqui a pouco sobre o câmbio. Agora um ponto negativo aqui no volante é a questão do ajuste. Inexistente, não existe ajuste nem de altura e nem de profundidade. Então dificulta um pouco você ter uma posição de guiar aqui satisfatória. Eu estou bem posicionado tanto nas laterais como na altura, mas aqui a empunhadura eu tenho em alguns momentos de ficar muito próximo ao volante para mim poder ter uma posição de guiar, então isso é um ponto negativo. Mas voltando ao banco, ele tem aqui o ajuste para trás para frente que vai proporcionar aí um espaço bem legal, né, para você, tanto para o motorista como o passageiro. Aqui falando das portas, é uma porta, como eu disse anteriormente, bem grande, e quando você abre ela aqui você tem um espaço muito legal, que dá uma amplitude muito legal para você visualizar a parte de fora, justamente para ter essa sensação realmente de maior do carro, então isso é muito legal. O acabamento dele é um acabamento, eu digo, ruim pela proposta do carro. Nós estamos falando de uma proposta de um carro premium. Então a gente tem aqui plástico em cima. Aqui tem um detalhezinho do puxador que imita aí um aço escovado, algo similar. Aqui ele tem um tecidinho que não dá muito de entender. Às vezes ele parece aqueles forros de carro, né, de teto. Parece às vezes um isopor, não sei. É um material bem estranho aqui. Poderia ser um tecido, alguma coisa mais bem acabada, mas ficou bonito. Como eu disse, essa tonalidade de 2 cores dentro do carro vai remeter uma ideia muito bacana. Nós temos aqui o acionamento dos retrovisores elétricos, ambos. O botão dos 2 vidros, como eu disse, ele abre totalmente, tem essa amplitude bem legal. E o mais divertido de tudo é que ele não possui o arco da porta. Então isso também vai ficar muito legal para ter essa sensação muito legal. Aí você deve estar me perguntando por que ele não possui o arco da porta. Porque além dessa versão 1.0, 3 cilindros, existe a versão Cabrio,
que é a versão conversível. E na versão conversível ele abre 2 fases e você tira o suporte que tem aqui do teto. Então você imagina, você tirando esse suporte, ficaria sem o arco da porta, então você teria toda a amplitude de um carro conversível, que é a proposta, né, de todos os carros conversíveis. O volante, como eu disse, tem aqui as aletas. Do lado de cá você tem um acionamento aqui do farol, tem a opção do farol automático, que isso é muito bom. Você tem do lado direito aqui limpadores e a velocidade, você consegue programar a velocidade dele, que é legal também. Na parte aqui do meio é muito divertido isso, achei, como eu falo, parece aqueles brinquedos de criança, é muito legal. É esses mostradores. Eu tenho o primeiro aqui que é o contagiro do carro, que você pode posicionar para onde você quiser. Então é legal. E ao lado direito temos um reloginho aqui analógico, que também vai remeter muito a essa questão premium, né? Relógio analógico sempre é aquela questão premium, carros mais caros. No meio aqui a gente tem também duas saídas de ar condicionado. E o que é legal, que o ar condicionado, desembaçador, velocidade, tudo é feito nesse mecanismo aqui de cima. Você liga para cima a velocidade, do lado lateral você tem aqui a posição de temperatura, qual a temperatura que você quer, que também é bem divertido. E os botões, né, de acionamento do ar condicionado, desembaçador e para você abrir o compartimento de trás, né, que é o porta-malas do carro a partir daqui. E no meio você tem a alavanca da posição, para onde você quer que o ar saia. Na área central aqui do painel nós temos aqui um som, que é um som bem bacana, é um som assim bem confiável, tem uma qualidade excepcional. Falamos novamente da proposta Premium, este som tem essa proposta. Ele tem dois alto-falantes aqui na lateral. E claro, você com um carrão desse aqui, pequenininho, igual de criança, você vai poder na boa ouvir um Barbie Girl da Aqua, que vai ficar legal, cantando um Barbie Girl, show de bola. Agora, claro que você não vai ouvir aqui um rap de Racionais, que não vai pegar legal dentro desse carro, não é verdade? Afinal, estamos falando do Smart. A parte de baixo aqui nós temos 2 porta-copos que já ficam fixos aqui no local. Aqui na parte do câmbio, a gente tem aqui uns orifícios que você pode colocar moedas, né, para pedágio, isso vai facilitar bastante. O câmbio, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, é um câmbio bem diferente do que você está acostumado. E o mais curioso de tudo é onde coloca a chave, né? Muitos carros você vem com a chave aqui. Nessa situação não, a chave aqui no console central, ó, atrás do câmbio. É mais uma peculiaridade desse carro tão divertido. Aí aqui na continuação nós temos o freio de mão, que é o convencional. Na parte de cima aqui, que é uma das partes mais legais desse carro, é o teto de vidro panorâmico. Não é exatamente um teto solar, porque ele não vai abrir, né? Ele não tem um acesso de abertura, é apenas um vidro. Então é um teto panorâmico. Você tem aqui a redinha, que você abre ela para poder, né, ter essa sensação de ver o céu, que é muito legal. E eu particularmente gosto muito de ter essa sensação de ver o céu. Eu fico imaginando à noite como divertido deve ser você sair com o carro, ou num dia de chuva, né? A chuva caindo aqui no vidro, vai ser muito legal. E se você tá azarando aquela menininha, aquela garotinha, pensa se saindo com um carro desse, com as luzes do céu estrelado, e você aqui com a sua gata, podendo apreciar, né, toda essa lua bonita. Tenho certeza que você vai ganhar a gata ou o gato, né? Depende da situação. Aqui em cima nós temos aqui o parasol, que na verdade não tem nada. É muito estranho porque ele não tem uma opção de você jogar ele para o lado, ele é fixo. Não tem luz, então você não vai ter luminosidade nenhuma. Mas tem um orifíciozinho para você colocar o documento, que é bem legal. Aqui no meio a gente tem aqui a luz, né? Que é uma luz em LED, então bem legal também. E do outro lado do passageiro a gente tem um espelhinho que vai ajudar bastante aí a mulherada a fazer maquiagem, mas o ponto negativo é que não tem luminosidade. Aqui no painel central nós temos aqui um pequeno computador de bordo, né? Na parte de cima, velocidade máxima do veículo. Ao lado esquerdo aí luzes de instrumento, bem como do lado direito também. Nós temos aqui o odômetro da quilometragem, né? Marcando a quilometragem do veículo com 87 mil quilômetros. Abaixo nós temos ali a quilometragem, né? Temos aqui o Trip A.
E somente isso, galera, não tem nada desse lado. Você tem aqui o retrovisor, que não é fotocrômico, é um retrovisor convencional, só tem um rebatimento normal, que de qualquer outro carro comum. Ficou devendo isso para um carro dessa categoria e pela proposta do carro, acho que deveria ter. E agora a gente vai pegar esse carro para dar um rolê. Agora vamos fazer o teste aqui na subida para ver como que se comporta o carrinho. Vamos ver se ele tem um motor para subir legal no nosso teste aqui de sempre. Ele está na função automática, sobe tranquilo. Aquela história, né? Peso, potência. Carro que tem 12,2 kg de torque, motorzinho 1.0 3 cilindros. Sobe fácil, fácil, fácil. Estou com o ar ligado, 2 pessoas dentro. Agora o que chama atenção é o barulho aqui atrás de mim, que é o barulho do motor. A gente percebe que o motor ele faz um barulho bem alto. Isso incomoda um pouco assim em altas rotações. Talvez em rotações mais baixas, como a gente vai fazer agora o teste na rodovia, ele não pareça tanto, mas aqui provou que ele precisaria talvez de uma manta acústica. Agora nós vamos fazer aqui o trajeto na rodovia para a gente sentir o desempenho dele, tanto no formato automático, na modalidade automática, como na modalidade manual. Lembrando que esse carro ele tem a modalidade manual em 2 fases, no câmbio e aqui nas borboletas atrás do volante. Então aqui nós estamos na função automática e vamos subir aqui e eu vou falar um pouquinho do carro. Então assim, pessoal, é um carro que tem uma proposta para ser realmente um carro para 2 pessoas, obviamente, porque tem somente 2 lugares. É uma proposta para você ter uma mobilidade legal dentro do trânsito, hoje, no dia a dia em grandes metrópoles, né? É um carro que tem essa aceitação muito boa. Ele tem um desempenho muito legal, tanto na cidade como na rodovia, por conta aí dele ser um carro pequeno e ter uma motorização forte. Repetindo, é um carro 1.0 3 cilindros, então hoje ele tem 12,2 kg de torque. Este carro é somente a gasolina. Vou falar daqui a pouco sobre o consumo para vocês entenderem. Algumas coisas nele chamam atenção aqui na rodovia, né? Ele não é um carro baixo para quem está dirigindo. Lado de fora a gente percebe ali que o para-choque ele fica muito próximo ao solo, na frente. Na traseira a gente percebe que é uma traseira mais empinadinha. Isso vai proporcionar uma aerodinâmica bem bacana para o carro. E agora aqui na rodovia, eu estou andando aqui na faixa de 80 km por hora. O carro é bem firme, o carro possui uma estabilidade muito legal. E o que mais chama atenção nele é a questão de segurança. Ele possui 2 airbags aqui frontais, 2 airbags laterais, freio a disco nas rodas dianteiras, atrás é tambor. Mas ele tem o freio ABS, que vai proporcionar também uma segurança muito boa. E claro, o fator que é o mais divertido de todos, que é a tração atrás. O fato dele ter a tração traseira, você consegue numa subida conseguir subir bem tranquilo. Ele não vai patinar como os carros que seriam mais leves, né, com a tração dianteira, que teria algum problema para subir. Neste carro não, ele tem essa facilidade muito boa. E é um carro que hoje você compra aí na faixa de 30, 35 mil reais, né? Então a partir de 30 mil reais, que eu digo que vale muito a pena. Se você pegar em consideração os carros que hoje nós temos nessa mesma faixa de preço, esse carro aqui é uma boa proposta, talvez para um segundo carro, não para ser o carro principal, mas um segundo carro. Então um carro desse para você trabalhar no dia a dia e um segundo carro um pouco maior para você viajar, né? Curtir com a família. Mas é um carro que tem uma proposta bem legal. Agora a gente vai fazer o teste aqui, estamos passando a Polícia Rodoviária Federal. Eu vou dar uma esticadinha, vou passar para a posição manual para trocar aqui as borboletas e eu vou falar um pouco desse câmbio, que tem 2 situações, tem um ponto positivo e um ponto negativo no câmbio. Então vamos lá, eu vou passar aqui para a função manual, tá aqui em 3ª marcha. Vou reduzir aqui para uma segunda para a gente dar uma esticadinha, ó. Agora eu vou jogar uma 3ª. Ó, ele desenvolve muito bem, ele é arisco, é um carro, galera, é muito divertido o carrinho é gostoso demais.
Agora, não sei se vocês perceberam aí no vídeo, ele dá um soluço, né? Olha só, eu vou trocar, ó. Vou reduzir. Ok, para reduzir ele não dá o soluço. Agora para subir a marcha, eu vou acelerar e vou trocar agora, ó. Meu Deus do céu. Ele dá um soluço, porque esse câmbio na verdade é um câmbio automatizado de apenas uma embreagem. Então o que vai acontecer? Por que ele faz esse sistema? O câmbio em si é um câmbio muito confiável. Como eu falei, é o câmbio da Mercedes-Benz. Então a gente sabe a confiança que esse carro vai proporcionar em motor, câmbio, né, em transmissão. Mas por que ele dá esse solavanco, esse soluço? Como a aerodinâmica desse carro o carro é muito leve, são apenas 750 quilos. Você imagina o seguinte, eu estou numa velocidade aqui, que nem agora eu estou, a 100 km por hora, numa curva, e eu precisar reduzir, se ele reduzisse na mesma intensidade da aceleração do contagiro, sendo tração traseira, a probabilidade desse carro perder a traseira é muito grande. E ele, como formato de segurança, ele utiliza esse método justamente para que o contagiro caia e você consiga novamente, gradativamente, conseguindo aumentar a velocidade. É uma forma de segurança. Então esse é um ponto, como eu disse para vocês, tem um lado negativo e um lado positivo. Na função automática, ele não dá tanto solavanco. Então eu acho que é o mais vantajoso você utilizar ele na função automática. Falando em consumo, esse carro faz na cidade, lembrando que esse carro é somente a gasolina, ele está fazendo uma média, galera, de 12 a 12,5 de quilômetros por litro na gasolina, né, dentro da cidade, que eu acho que é fantástico. É um carro muito econômico, hoje a gente tem a gasolina muito alta. E na rodovia ele está fazendo uma média de 15 a 15,5. Dependendo do pé, você dirigindo calminho, tranquilo, dentro da rotação, de preferência no método automático, que ele vai trocar muito mais suave, você pode beliscar aí os 16 km por litro. Então é um carro que eu vou falar para vocês aí, ó, muito legal, bem confiável. Eu compraria, como eu falei, como um segundo carro, uma segunda opção, mas é um carro que tem proposta muito legal, tem itens de série aqui que vão proporcionar um conforto legal, e é um carro muito divertido, pessoal. Se você quer chamar atenção com esse carro, esse é o carro certo. Aonde você for, o pessoal vai olhar, vai chamar atenção. É um carro realmente que chama muita atenção. E na nossa avaliação aqui no canal Mais Alto, vamos carimbar esse carro em 4 estrelas. 4 estrelas, porque o carro tem aí uma capacidade legal de consumo, tem um consumo bom, ele tem uma potência legal, ele tem um conforto muito bom. Eu só não vou dar 5 estrelas justamente por esses detalhes, os detalhes do câmbio e o detalhe do barulho do motor, que eu vou falar para vocês, incomoda bastante. Se você for fazer um trajeto longo, vai incomodar um pouco. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá um like aí para ajudar o vídeo a divulgar, compartilha também para os seus amigos para ajudar o canal, e nos vemos na próxima semana aí com novos vídeos. E também lá no nosso Instagram, segue a gente também para você poder receber todas as notícias em primeira mão. E este carro, se você quiser comprar, ele está disponível na Pace Car Automóveis. Está aparecendo aí o telefone, o site, tudo certinho para você aí na descrição. Basta você entrar em contato com eles e fazer a sua proposta. Está disponível para venda. Eu não posso garantir que esse carro vai estar disponível até que você esteja visualizando esse vídeo, mas vale a pena você entrar em contato, tá bom? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.